Você sabia que o calendário vacinal do paciente idoso foi atualizado? Pois é, existe uma nova vacina e a gente deve considerar o uso para o seu paciente. Aguarda aí que a gente já vai falar sobre ela. Olá, pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do GeriClass. E hoje é um episódio especialíssimo. A gente vai falar sobre as novas vacinas que temos disponíveis no calendário vacinal do idoso. E olha, a gente vai ter um convidado mais do que especial hoje. Simplesmente o doutor famoso Daniel Gomes. Muito bem-vindo, viu, Daniel? Olá, Rafa. Muito prazer estar aqui. Um prazer, né? Prazer pela primeira vez. Né? Hoje eu estou de convidado. É porque é o seguinte... Hoje eu estou de entrevistado. Está de entrevistado. Porque Daniel, para quem não sabe, ele faz parte da Comissão de Imunização da Sociedade Brasileira de Geriatria. Então, ele foi um dos que elaborou o calendário vacinal, não foi, Daniel? E participou de toda a confecção disso daí. Então, inclusive, várias palestras por aí, Daniel sempre está no GERP, está no Congresso Brasileiro, com algumas dessas palestras. É speaker de algumas das vacinas mais importantes que a gente tem no país. Então, por isso que ele é o nosso convidado, não é isso, Eduardo? Vai ser bem interessante hoje, né? A gente vai... Vou até botar meu óculos aqui para parecer Professor Daniel. Para parecer que eu sou um convidado diferente, né? Daniel já é festa de arroz como convidado da gente aqui no podcast. Né? Simplesmente presente em quase todos, né? Quase todos. Pois é. Então isso, a gente vai falar do vírus sincicial respiratório, da vacina para ele, no Arexvy. Arexvy. Toda vez eu erro o nome dela. Arexvy. E também a gente vai falar sobre a Efluelda. A Efluelda, que é a vacina de alta dose para influenza, não é isso? Duas vacinas altamente importantes para o paciente idoso. Sim. Muito bom. São duas vacinas que foram implementadas no calendário do idoso recentemente, né? A Efluelda, que é a vacina quadrivalente de alta dose para influenza, que a gente vai falar aqui nesse podcast também, que chegou ao Brasil no ano passado, né? Completou um ano há pouco tempo, em 2023. Você está escutando esse podcast, nós estamos gravando em 2024, chegou em 2023. E no ano de 2024, em abril de 2024, a vacina nova, a vacina contra o vírus sincicial respiratório. Então a gente vai falar muito sobre isso aqui. Ou seja, tem uns 15 dias aí que ela foi disponibilizada, né? E a gente está trazendo isso em primeira mão. Eu tive a sagacidade, viu, Daniel, de procurar no Spotify, podcast, todo canto, ver se tinha algum podcast falando sobre isso em português. Não tinha, viu? Pelo menos eu não achei. Né? Então, provavelmente, esse é o primeiro podcast sobre vacina vírus sincicial respiratório que você vai ouvir, pelo menos em português. Né? Em português. Muito bem. Pois é, então assim, todo mundo ouve falar muito do vírus sincicial respiratório. Para quem teve há menos tempo na faculdade, certamente vai se lembrar que ele é um dos vírus mais frequentes em crianças abaixo de 1 ano de idade, especialmente pela bronquiolite, né? Tendo aí uma mortalidade relativamente significativa. A gente não espera que nenhuma criança abaixo de 1 ano morra, e isso de fato acontece, né? Só para você ter ideia, nos Estados Unidos, cerca de 300 crianças morrem por ano só por infecção do vírus essencial respiratório. A gente, inclusive, está agora no período sazonal de epidemia do vírus respiratório essencial, né? Exato. E existe essa situação... Agora, Fig, tem que se dizer que estamos gravando esse podcast em maio de 2024. Maio de 2024. Mais ou menos 15 dias depois que lançou a vacina aqui no Brasil. Então, o que é que acontece? A gente tem aí, então, essa percepção já de muitos anos de que esse vírus também acomete pacientes idosos. Fala um pouquinho pra gente, Daniel, antes de a gente entrar nessa parte, sobre essa sazonalidade, sobre qual a influência que isso tem na distribuição desse vírus. Ele realmente é significativo? Isso muda ao longo do ano? Pois é, Rafa. O vírus sincicial respiratório, a gente ouve muito nossas esposas, né? A minha e a sua falando sobre isso, preocupadas sobre isso, porque... Para quem não sabe, nossas esposas são pediatras, ambas são pediatras. E eu tô com uma bebezinha de 26 dias hoje em casa. E Rafa tá com uma recém-nascida em casa. E o meu teve ano passado, né? Diagnosticado com antígeno e tudo. Então, para a pediatria, o vírus sincicial respiratório é o terror, né? Porque é um responsável por uma condição
que lota as emergências pediátricas, né? Todo ano tem um período ali de pico, né? Que varia ali entre março, abril até julho, agosto, né? De pico do vírus sincicial respiratório. É um grande agente causador de bronquiolite, principalmente ali em lactentes. Então, é causa frequente de internamento, hospitalização lá nos lactentes, nas criancinhas menores. Inclusive, já tem vacina para a gestante, né? Isso. Agora, começou-se a ver que o vírus sincicial respiratório, a partir de agora a gente vai chamar de VSR, né? O VSR é também um agente que causa preocupação na população adulta, principalmente nos adultos idosos, nos adultos mais velhos, nos nossos pacientes idosos, principalmente naqueles idosos que têm mais comorbidades e são mais idosos, né? Nessa população, o vírus sincicial respiratório VSR é grande causador de infecções respiratórias, infecção do trato respiratório inferior também, né? Uhum. E que pode causar exacerbação de DPOC, exacerbação de insuficiência cardíaca, é causa de hospitalização nessa população e é causa de óbitos também. Eu ia inclusive perguntar isso, Daniel. A gente tem aí uma percepção de que é uma gripezinha, né? Como já diria o grande poeta. A gente tem, de vez em quando, e depois passa, né? Agora, as pessoas normalmente não valorizam isso, né? E tiram por menos. Mas a gente sabe que existe hospitalização por causa do vírus sincicial respiratório. E outra, quem aqui já pediu sorologia, PCR, para procurar de onde veio aquela gripe que levou seu paciente para o hospital? Quantas vezes a gente não se depara com um paciente com síndrome gripal, né, ou infecção respiratória genérica, que a gente não define o agente etiológico, né? A gente não define o agente etiológico, mas aquele paciente, dias depois dessa síndrome gripal, que não é isolado o agente, dias depois ele hospitaliza por conta de um evento coronariano, por conta de uma pneumonia, por conta de um evento cerebrovascular, um AVC, por uma descompensação de insuficiência cardíaca, por uma descompensação de DPOC. Vários desses casos, que eu tenho certeza que você que está nos ouvindo, nos assistindo aqui, se depara no dia a dia, vários desses casos, tenha certeza que tem lá o VSR como agente etiológico. Só que não é dado diagnóstico, não é dado nome aos bois, porque o agente ele não é isolado. Tá? E a taxa de ataque dele é uma taxa importante. Você tem ali uma taxa de ataque de até 0, vai de 0 a 3. Chegando em 3 significa que... O que é a taxa de ataque? Para cada pessoa... Deixa eu morar na minha boca agora para poder falar. Vá. A cada pessoa que é contaminada com vírus, ela tem potencial de contaminar mais 3 dentro do mesmo domicílio. E, geralmente, ali, a variação da contaminação oscila entre o 3º ao 8º dia do ciclo de doença sintomática, podendo o idoso arrastar esse tempo de contaminação. É esperado que dentro de uma casa em que tem crianças e idosos, essa taxa de ataque ocorra e contamine esses idosos, né? A taxa de letalidade, até complementando, da importância em termos de letalidade hospitalar, ela vai de 2 a 10%. 2 pacientes que têm a doença do vírus respiratório essencial, a taxa de letalidade é de 2 a 10% dos internados. Então é bem significativo, ou seja, é extremamente contagioso e pode, num certo percentual, devia levar, inclusive, até a óbito, né? A gente está sendo um pouquinho dramático, talvez, aqui, trazendo à luz uma informação que talvez fosse totalmente desconhecida para a maioria das pessoas, justamente pelo que Daniel falou, a gente não faz diagnóstico de infecção por vírus sincicial respiratório, mas é porque para trazer a real importância que isso tem na nossa prática diária e o impacto que isso pode ter na saúde dos pacientes. Isso, né? Quando a gente não define o agente, a gente tende a subvalorizar a importância daquele agente. Né? Exato. Tá, a gente diagnosticou muitos pacientes com Covid. A gente suspeitava, fazia o teste. Né? E sabia, é algo mais palpável. Não, eu tenho aquele paciente que eu confirmei que é Covid, né? E ele evoluiu dessa forma. Então eu sei, pelo menos a gente tinha clara noção de que o Covid naquela população estava levando à hospitalização. E a gente tem um motivo. Hoje, muitos pacientes, não só hoje, mas já há vários anos que a gente se depara com esse cenário que eu citei aqui, de idosos que são hospitalizados por uma IC descompensada, por uma DPOC exacerbada, e teve ali
um agente infeccioso causador, e muitos desses casos é de VSR. A origem até, ela surge a partir do momento que você faz um teste de pool de vírus. Porque clinicamente não tem como você distinguir uma COVID no idoso de uma influenza ou de um vírus essencial respiratório. Não tem como distinguir. É indistinguível. Então, hoje em dia, eu até comento muito com meus pacientes, né? Uma paciente minha lá em São Paulo, ela é um dos grandes hospitais de São Paulo, bem conhecidos, famosos, não vou fazer propaganda não. E aí ela foi na emergência e fez o teste para ver qual é o tipo de vírus, e vieram 24 tipos de vírus estudados. Então você tem Um painel viral. Um painel viral, e era na época Covid, mas testou todos, inclusive o sincicial respiratório. Então você tem painel de farmácia hoje em dia de 4 tipos de vírus, em que está incluído já ali o sincicial respiratório. Tem um de 21 tipos de vírus e de 24. Você pode demandar isso, até aqui na região da gente tem já esse estudo. Então você falou um ponto bem importante, Fig. A apresentação clínica de uma infecção por VSR, ela é indistinguível de uma apresentação clínica por COVID, por influenza, né, a gripe sazonal. Então é importante a gente dizer que não dá para, do ponto de vista clínico, de determinar qual é a causa daquela infecção. E não é à toa que a gente não busca exatamente qual é o vírus, né? É porque se o vírus se chama X, Y, Z ou W, o tratamento habitualmente é igual. A gente não tem especificamente nada que seja direcionado ao vírus essencial respiratório, por exemplo, né? Então, como é que eu vou... se for esse, eu vou fazer... Por isso que a gente não procura. Diferente de quando a gente vai fazer ali uma cultura de secreção traqueal de um paciente que está numa UTI grave, não sei o quê, eu quero, de repente, ver ali se eu consigo identificar qual é a bactéria que está causando aquilo. A gente lembra que a maioria das infecções são virais ainda, né? A gente termina tratando muitos pacientes com antibiótico porque a gente não tem, às vezes, opção, né? Eu me lembro de um paciente que eu tive, só um parêntese, né? Eu sempre gosto de contar um caso. Era um paciente que tinha uma demência muito avançada, múltiplos AVCs, e assim, completamente acamado, tinha múltiplas contraturas, já tinha lesão por pressão, definido síndrome de imobilidade para ele. A família muito consciente, era uma família bem que entendia a situação, e a gente definiu que aquele paciente, naquela situação, que já estava ali há alguns anos, a gente não iria mais usar antibiótico para ele. Então, quando ele viesse a ter um novo acometimento, a gente iria tratar ele de forma conservadora, sem prolongar a vida dele com antibióticos. E assim foi feito. Ele teve uma pneumonia. A família, a gente tinha combinado também que levaria para o hospital, porque seria um lugar de controle dos sintomas. E aí a gente fez. Quando ele começou tosse, catarro, febre, não sei o que, a gente levou para o hospital, vamos cuidar dele direitinho aqui e tal, colocou por ali, e não foi feito um antibiótico. Sabe o que aconteceu com ele? Ficou bom. Sozinho, fazendo soro e só. Aí ele ficou bom, voltou para casa de Doutor, alta. como pode isso? Como pode? Eu não dei antibiótico e ele melhorou. Olha, é aí onde você se lembra. Existem infecções virais e elas representam, inclusive, a maior parte das infecções. E muitas vezes a gente acha que está dando aquele antibiótico. Nosso antibiótico foi o salvador da pátria e não foi. Quem salvou a pátria foi quem? O tempo, né? Porque ia passar mesmo. O sistema imunológico. O sistema imunológico. Tem estatísticas na criança, inclusive, de CIRAG, no país da gente, que é acima da angústia respiratória, né, grave, em que você tem ali uma taxa de até 15% de acometimento por vírus respiratório sincicial. E se espera que o idoso também tenha essa proporção, e o idoso tem mais comorbidade, mais letalidade, provavelmente, do que a própria criança. E essa comorbidade, essa morbidade, ela aumenta a cada década de vida. 60 anos tem mais morbidade do que 70, do que 80, do que 90. Tá, então é importante a gente trazer esse conceito aqui do porquê que o idoso ele é mais vulnerável frente ao VSR e influenza. Era a pergunta que eu ia te fazer. Por dois grandes motivos, tá? Primeiro motivo, porque com o envelhecimento a gente sabe que existe um processo chamado imunossenescência, né? E que vai existir ali um comprometimento, né? Tanto da imunidade inata como da imunidade adaptativa. Só para refrescar a nossa memória, imunidade inata é aquela imunidade genericona, né? São as células, o primeiro batalhão de defesa, são os neutrófilos, os macrófagos, né? As barreiras epiteliais, as membranas, e nós temos a imunidade adaptativa, que é uma imunidade, um sniper, né? É uma imunidade mais especializada, né? E específica contra aquele agente infeccioso. A gente está falando aí de uma imunidade celular,
né? E imunidade humoral, Humoral. tá? Tanto a imunidade inata como a imunidade adaptativa existem mudanças com o envelhecimento, em maior ou menor grau. A imunossenescência pode fazer com que o idoso justifique, é um dos fatores que justifica o idoso ser mais vulnerável, a tanto ter mais infecções como ter infecções mais graves. Além do que, a imunossenescência também contribui para uma menor responsividade, uma menor resposta do idoso às vacinas. Aí porque a gente vai falar dos conceitos de práticas de imunização mais modernas que fazem com que a resposta das vacinas no idoso possam ser melhores com essas novas ferramentas que a gente vai comentar. Tá? E outro ponto é que o idoso ele tende a ter mais comorbidades. Então, a soma desses dois fatores, presença de comorbidades e a imunossenescência, contribui para esses desfechos mais graves na população idosa. Na imunidade inata, a gente teria o TH-HELP, ou as células NK, né? São aquelas células que primeiro migram para tentar debelar o agente agressor. E a adaptativa, o CD4, o CD8, que estão associados com a produção de anticorpos na memória, né, que depois vai trazer os anticorpos neutralizantes que fazem parte do processo, né, de imunidade contra o vírus e que estão diminuindo no idoso. Então, você tem a diminuição de CD4, você tem a diminuição de CD8 e, obviamente, a diminuição de produção de anticorpos neutralizantes, que ficaram famosos até na época da Covid, que todo mundo ia dosar lá o anticorpo neutralizante. Então, você tem diminuição do anticorpo neutralizante também. E envelhecimento pulmonar, que você vai ter menos clearance das expectorações, né, menos força muscular para botar para fora as expectorações, favorecendo com que o idoso tenha um fator de comorbidade ali maior e maior dificuldade de sair da infecção pelo VRS. Perfeito. Então, frente a isso, né, eu coloquei agora há pouco que a população idosa tende a ter uma taxa de resposta à vacina menor. Algumas estratégias são adotadas quando se vai criar vacinas ou modificar vacinas para que melhore a resposta das vacinas na população idosa. Então, a gente tem aí a possibilidade de aumentar a dose, a concentração do antígeno na vacina. Então, é o exemplo do que a gente vai comentar na segunda parte desse podcast, da vacina Eflueu, da vacina de alta dose, né, que aumenta ali 4 vezes a concentração do antígeno viral. A gente tem a possibilidade de utilizar adjuvante, as vacinas adjuvantadas, que é o caso da vacina recombinante para os zoster, a Shingrix, né, que mostra uma eficácia acima de 90% na população idosa, que a gente já, inclusive, comentou aqui num episódio anterior do nosso podcast. E agora, a vacina contra o vírus sincicial respiratório, a vacina VSR, que é a vacina nova que a gente vai comentar aqui, que é mais um exemplo de vacina adjuvantada. O que é uma vacina adjuvantada? Tá? É uma vacina que pega lá uma partícula do vírus, um componente do vírus, do agente, né? E une a um sistema de adjuvante. É um sistema composto, tem diversos adjuvantes, né? O adjuvante da vacina do VSR é um adjuvante que é o mesmo adjuvante utilizado para a composição da vacina do zoster recombinante, vacina recombinante do zoster, e esse adjuvante vai fazer com que aumente o alerta do sistema imunológico para a presença da partícula viral ali presente na vacina, tá? Então, é como se o adjuvante, ele apresenta de forma mais eficaz o antígeno vacinal ao sistema imunológico, fazendo com que sejam produzidos mais anticorpos, melhore a imunidade celular por conta de uma maior exposição da vacina, do agente, do antígeno vacinal ao sistema imunológico. É essa a filosofia de uma vacina adjuvantada, que é o caso, como a gente disse, da vacina nova para o VSR. Perfeito, ela vai ter, então, a mesma base, praticamente, dos Shingrix, até de segurança também como vacina, né? E essa base adjuvantada, ela vem, como o Daniel bem falou, da parede da célula de uma outra bactéria, como você, de repente, colocasse ali uma sujeira para que você pudesse estimular mais o sistema imune. Isso vai ter um impacto até nos efeitos colaterais da vacina. Você vai ter mais reação local de dor, eventualmente, que pode não acontecer, mas pode acontecer por conta do adjuvante que está estimulando a reação
O imune. que acontece, Rafa, que você até comentou aqui antes da gente começar o podcast, é que vacinas contra o VSR já foram tentadas anteriormente, né? Mas sempre tinham resultados falhos, tá? Por quê? Porque gerava uma imunogenicidade ruim, né? Uhum. E, consequentemente, também uma baixa proteção, tá? Só que agora, né, utilizou-se para a formatação dessa vacina ao sistema adjuvante. E aí a vacina foi testada, tá? O estudo pivotal dessa vacina na população idosa não é um estudo antigo, é um estudo do ano passado, publicado, um estudo de fase 3, publicado na New England, em que foi um ensaio clínico randomizado que comparou essa vacina adjuvantada com placebo, né? 12 mil pacientes receberam a vacina, 12 mil pacientes receberam o placebo, foi um estudo multicêntrico e que mostrou uma eficácia uma eficácia importante, acima de 80%, né? Tanto para a população de idosos, eram estudos só com pacientes idosos, com pessoas idosas, e mesmo nos pacientes idosos pré-frágeis, nos idosos com comorbidades, essa eficácia foi interessante. E Tá? foi até mais eficaz no paciente pré-frágil. E aí, essa vacina, e com isso, com base nesse estudo pivotal, foi publicado no começo de 2023, em junho, julho de 23, a vacina foi apresentada e aprovada pelo ACIP, que é a agência regulatória, a agência regulatória não, a agência é o Comitê de Práticas de Imunização dos Estados Unidos, é um órgão do CDC de Atlanta. E com isso conseguiu a aprovação lá nos Estados Unidos. Eu queria fazer 2 comentários aí, pegando o gancho da fala da Daniel, que está fantástica, que é o primeiro, ela lembrar, e lá na frente a gente vai falar um pouquinho o porquê desse comentário, é uma vacina que ela não dá imunidade completa nem duradoura. Então a gente vai falar mais na frente lá o que é que significa em termos de aplicabilidade. A gente, pelo que eu entendi, a gente não sabe ainda quanto tempo ela vai durar, né? A gente sabe ali que talvez 6, 7 meses, o pessoal foi acompanhado por aí, né? Na Já verdade, tá com 2 anos, né? esse estudo pivotal que eu citei, foi publicado na New England no ano passado, ele viu que a vacina era eficaz para a primeira temporada, Isso. ao longo de um ano ela foi eficaz, e foi acompanhado para uma segunda temporada e mostrou que na segunda temporada continuou sendo eficaz. Tanto é que não houve benefício de se revacinar. Isso. Inclusive, Então, não houve ganho. Não houve ganho de revacinar. Então, isso faz com que a recomendação atual para vacina contra VSR seja uma dose única. Por enquanto, atual. Por quê? Esse estudo que eu citei, o estudo pivotal, ele continua em andamento, tá? Vai ser acompanhado por um prazo maior. E é possível que chegue-se à conclusão mais na frente que a cada período de tantos anos é necessário um reforço. Mas hoje a recomendação atual é uma dose única da vacina, tá? Mas isso pode mudar. Interessante reforçar esse dado, né? Então, você pegou paciente, vacinou uma vez só e acompanhou desenvolvimento dessa imunogenicidade, o anticorpo neutralizando ao longo de 2 anos, e pegou um outro grupo de pacientes, vacinou no primeiro ano e vacinou no segundo ano. E comparando esses 2 grupos, não houve diferenças estatísticas em termos de benefício da produção e proteção do anticorpo neutralizante. Na verdade, Fig, a gente precisa explicar aqui o pessoal o que é estudo de imunogenicidade e estudo de desfecho clínico, tá? Uhum. Isso é importante, porque para uma vacina ela ser licenciada, às vezes ela só precisa de estudos de imunogenicidade. Estudo de imunogenicidade eu fiz a vacina e eu avaliei se a vacina formou anticorpos, propiciou formação de anticorpos, de uma resposta imune. Outra coisa, se houve redução de desfechos clínicos, tá? Então, estudos de imunogenicidade é uma coisa, estudos de desfecho clínico é outra. Imunogenicidade. Imunogenicidade. Você falou imunogenicidade e o pessoal está sem entender. Mas aí foi reforçando, de desfecho clínico, e aí a gente pode dividir em 3 grandes segmentos, né? Os pacientes que tiveram acometimento de via aéreas altas, o paciente que teve acometimento pulmonar e a mortalidade hospitalar. Ela teve taxas fantásticas. Então, né? Se a gente compara com a influenza, então ela tem uma proteção de 80% a 90% para prevenção de infecção da via aérea alta, 80% a 90% também de prevenção para infecção
de via Em aérea trato baixa, respiratório inferior. inferior, e 90 ou mais por cento de prevenção nos idosos para mortalidade hospitalar. É. Se a gente compara com a influenza, só para a parte de infecção é de 37% da influenza. A gente tá falando 37? 37% da influenza, que é fantástica, que é excelente. E a gente está falando aqui de uma taxa de 80%. Agora, uma coisa importante, e isso eles frisam muito no trabalho, é que, especialmente naquele paciente em que tem mais comorbidades, Isso, é que ela vai isso, ser eficaz. isso. Então. Porque, senão, o vírus sincicial respiratório, de fato, vai ser só uma gripezinha, Sim. né? É. Se pegar só numa pessoa que tem ali super rígido, bem saudável, interagindo bem com o meio, O fazendo... idoso atleta. Um idoso atleta, É. robusto, um Eduardo Figueiredo da Oh. vida. Aí o que é que vai ser? Vai ser uma gripezinha, de fato, né? Agora, se for naquele paciente com comorbidade, especialmente DPOC, asma, doença coronariana, insuficiência cardíaca, aí o cancão pia, né? E a É. partir do momento em que vai juntando uma com outra, com duas, com três, aí a mortalidade, de fato, ela vai E aumentar. Então, retroalimenta, né? É, Tanto você tem piora do quadro da comorbidade, como a própria comorbidade também reduz a imunidade para que ele possa ter defesa contra o vírus. E aí a Eu gente tô chega, trazendo, e aí inclusive- a gente chega numa conclusão, né? Pegando o gancho aí que você falou, Rafa, que agora, com base nesse estudo pivotal, né, da New England, que fez com que a vacina fosse aprovada lá nos Estados Unidos e é agora aprovado aqui, foi aprovado pela Anvisa e já está, tá, no novo calendário da Sociedade Brasileira de Imunização, em parceria com a SBGG, com a Sociedade Brasileira de Geriatria, que recomenda, né, o uso para seu paciente idoso da vacina em dose única, preferencialmente, especialmente no idoso de grupo de risco, que é o calendário vai vir com isso, com essa ressalva, especialmente recomendada para idosos de grupos de risco. Quem são os idosos cardiopatas, ou seja, que tem IC, que tem doença arterial coronariana, e os idosos com doença pulmonar, ou os hepatopatas, nefropatas, né, os pacientes com doenças crônicas, né, doença DRC, cirrose, ou que tem um DPOC, asma, IC, DAC, esses idosos são aqueles que você vai realmente frisar a importância de fazer a vacina contra o VSR. E é importante a gente falar isso, Daniel, porque a gente não está falando de uma coisa necessariamente barata, né? Não é. Então, e como é que vai ser a disponibilidade disso para a população? Ela custa em torno, eu vi recentemente, R$ 1.400 hoje, enquanto a gente está conversando aqui. Imagine só você adicionar no nosso calendário vacinal que já tem 6 vacinas, a gente colocar uma sétima que agora custa R$ 1.400. Eu digo para meu paciente, olha, custa o olho da cara. A sorte é que a gente tem 2, né? Deixa um e fica com o outro. Porque é muito dinheiro, bicho. É caro, de fato é caro, é inegável isso. E que você é caro. dá para uma pessoa que talvez não se beneficie, então começa a ponderar aquilo, né? Veja, o que é que acontece? É caro, mas se é um paciente idoso de grupo de risco e que pode arcar, é recomendado que você faça. Aí é onde É tem o recomendado que benefício. você prescreva. Isso. Por quê? Porque está comprovado que esse paciente vai se beneficiar, tá? Uhum. O grande impacto, né, nessa questão, né? O idoso, geralmente, quando se contamina pelo vírus, o VSR, o vírus sincicial respiratório, ele vai ter, em média, 12 dias de internamento hospitalar. É muito grave, isso é muito grave. Isso dá sarcopenia, dá imobilidade, dá perda de peso, dá fraqueza. Gera todo aquele... Pode ser o gatilho para uma cascata de eventos que o paciente não sai mais. Que não sai mais. Ele pode vir a morrer por isso. E 30% dos idosos, isso estou falando do paciente internado por VSR, vão sair com alguma fragilidade, alguma perda funcional após a alta. E do grupo total de pacientes que saem do hospital, 30% se reinternam. Então- E lembrar que, pessoal, a infecção pelo VSR, a infecção não confere imunidade duradoura. Sim. Então, é muito comum a criancinha e o idoso apresentarem infecção por VSR várias vezes, tá? Várias vezes. Então, a importância Não tem de você... imunidade, só pega uma vez, não. Então, né? daí a importância de você ter uma vacina com uma eficácia robusta e que traz proteção. E daí é importante lembrar também da forma de sazonalidade dela, que você, até no Brasil mesmo, você vai ter sazonalidade diferente. Aí, às vezes você pode ter tido já a doença ali no Nordeste, e aí o cara viaja lá para São Paulo, aí pega justamente o ciclo dela lá em São Paulo. E você tocou num ponto importante, Fig, que a recomendação atual
E diferente da vacina da gripe, que a gente, aqui no hemisfério sul, a gente deve oferecer ali entre os meses de março a maio, né? Uhum. Para a vacina VSR, você deve oferecer a qualquer A momento. qualquer momento. Tá? Não existe período sazonal para você administrar a vacina. Então, estamos em setembro, por exemplo, dá a vacina. Está em novembro, dá a vacina. Né? Até porque a vacina se mostrou benéfica, eficaz até por 2 anos, né? 2 E pode temporadas. ser co-administrada. Você pode Pode fazer ser ela junto com a co-administrada. influenza. Perfeito. Já tem com a Shingrix também sendo estudo realizado em relação a isso. É. Então você pode co-administrar com outros tipos de vacina sem ter que fazer aqueles intervalos ou necessariamente pode fazer. Considerou-se, em certo momento, até dar um intervalo de 15 dias, de 2 semanas antes ou depois, porque talvez aumentasse um pouquinho a reação local, mas isso realmente não foi significativo e hoje a recomendação é que a gente recomendação faça atual é quadros. preferencialmente dar tudo no mesmo momento, para não se perder o que se chama de oportunidade vacinal. Uhum. Tá? Você convencer uma pessoa a ir uma vez tomar a vacina é uma coisa. Agora, você convencer a pessoa a daqui a 15 dias voltar lá de novo para tomar vacina, De 15 em 15 dias é mais vacina. Ou ele vai ter muita desculpa para não tomar. Ia ser muito importante lembrar que a gente falou do adjuvante aqui, certo? Da vacina, e ele pode dar reação local, vermelhidão e tal. Então, que o paciente não sabe, você tem que informar isso ao paciente, porque pode acontecer ele tomar vacina e depois dizer, não, eu tive reação a essa vacina, não vou tomar mais não, porque ficou vermelho e É eu esperado que tenha É reação. esperado, isso é normal. Agora, eventos adversos graves pela vacina não foram maiores do que com placebo. Existe muito... Então, a vacina é considerada segura. Existe muita discussão sobre Guillain-Barré, né? De fato, ela pode aumentar o risco de Guillain-Barré. Veja, Guillain-Barré, de fato, se sabe que muitas vacinas podem causar, em raros casos, Guillain-Barré. Porém, Rafa, se eu te disser o seguinte, é muito mais... o risco de uma pessoa desenvolver Guillain-Barré por uma infecção viral É muito maior. é muito maior do que ela desenvolver por uma vacina. Então, é mais provável que uma pessoa venha desenvolver Guillain-Barré porque ela teve alguma infecção viral, uma influenza, recentemente, do que porque ela tomou a vacina. É até bom tocar nesse assunto, porque hoje em dia a gente está com essa celeuma, né, de vacina, no vacina anti-vax, né? E Hoje em dia não, né? Fig. Existem antivax desde que mundo é mundo, desde que a vacina Mas surgiu. no volume que a gente está hoje, não, né? É porque tá mais aflorado. todo mundo com medo de virar jacaré. Aí ficou Esse nessa. medo de vacina existe, na verdade, desde que a vacina foi criada. Desde a Tá? primeira. Desde Rui Barbosa. Não, porque começou Desde aquelas Rui coisas. Barbosa. Desde Rui Barbosa. E aquela história de que a vacina era para matar o povo, que era para limpar não sei o quê. Então, existem quadros que retratam quando a vacina foi criada. Vax vem de vaca, né? Uhum. E aí existe até um quadro emblemático de que uma pessoa pintou as pessoas criando chifres, caudas de Eu vi essa boi, chifre de touro, depois de ter tomado a vacina. Já recebi muito paciente no consultório com a vacina assim já. Bom, mas voltando, então assim, lembrar que a vacina é assim, especial, ela é de antígeno, ela é um antígeno, ela é feita na proteína do vírus, né? Então você tem 2 proteínas do vírus lá, a proteína G e a F. Aí lembrando que o pessoal que começou a conhecer essas proteínas de ligação do vírus, né? A proteína S do Covid, né? Então a mesma função ali tem a proteína F do vírus, que é essa proteína para a qual a gente faz a vacina com ela, para que a pessoa desenvolva justamente um anticorpo neutralizante. Então, não é uma vacina de RNA, a base da vacina é bem estudada, a vacina foi patenteada em 2012, então você tem um tempo de estudo razoável de eficácia e segurança da vacina. Não é uma vacina que foi criada e jogada no mercado com pouco Em tempo. fevereiro de 2023 e tá aí, né? O trabalho. Ela está sendo usada Uhum. clinicamente mais recente, mas a base de estudo dela seguiu todos os trâmites de qualquer vacina. Então, só para resumir usual. aqui para o pessoal, temos agora mais uma vacina no calendário do idoso, certo? Que é a Arexvy, né? Que é a vacina, vacina VSR, vacina contra o vírus sincicial respiratório, dose única, a princípio, dose única, talvez isso venha mudar mais para frente, tá? Sem recomendação de período específico do ano, tá? Especialmente indicada para idosos com comorbidades, tá? É idoso que não tem comorbidade, pode tomar? Pode, tá? É segura a vacina, mas principalmente naquele idoso com comorbidades, você tem que tentar priorizar para esses pacientes. É né? acima de 60 anos, né? Acima de 60 anos. Então é isso. Arexvy, dose única. A única tá? contraindicação... Desculpe, Fig, é encontrada no SUS? Infelizmente, ainda não.
Vai tá? ser no futuro. Só em clínicas privadas de vacinação e por um valor médio que Rafa fez a pesquisa em torno de R$ 1.300, R$ 1.400 reais. E provavelmente o SUS no futuro vai, porque o americano já tem estudo de impacto econômico no sistema de saúde deles, o impacto é muito grande, em termos de redução de internamento e mortalidade. Se falou muito sobre ela no Congresso Europeu. A contraindicação, lembrar que a única contraindicação é se você tiver alguma reação anafilática à vacina anteriormente. Há quem diga ali, em relação à questão, a quem tem alguma reação com a questão de vacinas produzidas em clara de ovo, né? Mas isso é até questionável, isso pode ser também negociado junto, tete a tete com o seu médico, porque em algumas situações há abertura para que se possa vacinar esses pacientes também. Bom, vamos para a segunda parte aqui desse podcast. Sim, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre a vacina de alta dose, né? High dose flu shot, né? A vacina Efluelda. Daniel, a gente tem hoje disponível no SUS, especialmente aqui em Pernambuco, eu posso lhe dizer com certeza que é a trivalente. Né? Eu acredito que no resto do De país... dose padrão. De dose padrão. Eu acredito que no resto do país deva ser a trivalente também. Talvez apareça em algum lugar a tetravalente. Aqui a gente tem disponível na rede privada a tetravalente de dose padrão também. Mas existe essa de uma dose mais alta, que é a de alta dosagem, né? Que se chama a Efluelda. Por que seria interessante a gente fazer para esses pacientes, para o nosso paciente idoso? E se tem algum paciente idoso que seria melhor a gente insistir que ele fizesse essa dose mais alta? Então, Rafa, vamos lá. Primeiro de tudo, por que fazer uma vacina de alta dose ou de alta concentração, né? Pelo que a gente já falou aqui anteriormente, né? Que o idoso ele tende a ter uma resposta vacinal menor. Então, a gente tem que ir atrás de estratégias para melhorar a resposta vacinal. Uma das estratégias são as vacinas adjuvantadas, como é o caso da VSR e do Shingrix. E a outra estratégia é aumentar a concentração do antígeno vacinal. E essa filosofia foi adotada para influenza, foi uma das filosofias adotadas para influenza. Então, a vacina de alta dose, ela foi testada, ela vem sendo testada e utilizada em diversos países no mundo, a trivalente de alta dose, né, que lá nos Estados Unidos e em diversos outros centros. O estudo que mostrou isso foi um estudo também da New England há alguns anos atrás, tá? Nós já temos dados, já temos meta-análise, tá? De 12 temporadas, de 11 ou 12 temporadas, que incluiu aí 34 milhões de idosos, certo? Meta-análises de estudos que compararam o quê? A vacina de alta concentração, de alta dose, com a vacina tradicional. Não era comparando a vacina de alta dose com o placebo, não. Era comparando vacina de dose padrão com a vacina de alta concentração. E o resultado dessa meta-análise foi que, se comparada a vacina influenza de dose padrão, a vacina de alta concentração, ela reduziu desfechos clínicos. Reduziu desfechos clínicos como? Reduziu até 30% a hospitalização por pneumonia, por exemplo. Uhum. Tá? Houve redução de hospitalização por doenças cardiorrespiratórias, por complicações cardiovasculares também. Houve redução de hospitalização por todas as causas. Então, a filosofia de se fazer uma concentração maior faz sentido, tá? E qual é a concentração? Então, para você ter uma ideia, a vacina de dose normal é uma vacina que faz ali, pega 15 microgramas de cada cepa. Então, a vacina trivalente, ela tem 2 sorotipos da influenza A e 1 sorotipo de influenza B. A quadrivalente tem 2 sorotipos de influenza A e 2 de influenza B. Tá? Aí, para se confeccionar a vacina, utiliza-se 15 microgramas de cada sorotipo. Na vacina de alta concentração, utiliza 60 microgramas, ou seja, 4 vezes mais carga antigênica, tá? Então, essa meta-análise que eu citei, que envolveu aí 34 milhões de pacientes idosos, foi com pacientes que utilizaram a vacina de alta concentração trivalente, tá? E aí, por conta desses dados robustos de melhora de desfechos clínicos,
a vacina ela foi licenciada nos Estados Unidos e em outros países, tá? Ainda não tinha sido licenciada no Brasil, tá? Mas chegou então ao Brasil no ano passado a vacina quadrivalente de alta dose. Essa vacina foi licenciada, foi aprovada pela Anvisa, tá? E desde o ano passado, desde abril do ano passado, já está comercialmente disponível a vacina quadrivalente de alta dose. Então, com isso, a recomendação atual, né, o calendário vacinal do idoso, tá lá da Sociedade Brasileira de Imunização e da SBGG, da qual eu tive como membro da comissão de imunização, pude participar dessa elaboração. A recomendação atual é utilizar para idosos preferencialmente vacina quadrivalente de alta dose. Na impossibilidade de administrar quadrivalente de alta dose, utilizar a quadrivalente de dose padrão. Na impossibilidade destas, aí utilizar a trivalente de dose padrão, que é a disponibilizada pelo SUS. O recado é, idealmente, idoso, deve tomar quadrivalente de alta dose, mas entre não tomar nada e tomar a trivalente de concentração normal de dose padrão, é muito melhor tomar a trivalente de concentração normal. Lembrando certo? só que a trivalente, então, seria H1N1, H3N2 e a da B, a linhagem Vitória, né? Isso varia de ano a ano, Fig. Uhum. Na verdade, a vacina da influenza, como é que a recomendação da vacina influenza? A gente tem, a Organização Mundial de Saúde tem centros sentinelas de monitoramento dos vírus circulantes, né? E isso funciona durante o ano todo, semana após semana, são coletados dados de vários centros sentinelas espalhados pelo mundo inteiro, tá? E, com base nessa informação, é que a Organização Mundial de Saúde recomenda, olha, para a próxima temporada, a recomendação é que as vacinas sejam compostas por tais cepas, tá? E aí é enviado, essa recomendação enviada para os laboratórios produtores de vacinas, e eles têm um tempo ali para cair em campo e confeccionar as vacinas com essa composição para aquela temporada. Então, normalmente, para você ter uma ideia, para o hemisfério sul, aqui no Brasil, que a campanha começa em março, normalmente, essa recomendação chega lá no segundo semestre do ano anterior, lá por volta de setembro, tá? E aí os laboratórios vão produzir. A gente sempre olha para trás, No né? hemisfério norte começa em outubro, né? O hemisfério norte é em setembro do ano anterior. Sim. Então, agora, por exemplo, em setembro, a vacina para setembro agora de 2024 para o hemisfério norte já tem a recomendação sai antes, agora no primeiro semestre. Então, eles já vão produzir, já estão começando a produzir. Às vezes, não precisa mudar de um ano para o outro, tá? Mas a gente sabe que ano após ano existem mutações de vírus e mudanças nas cepas predominantemente circulantes. Então, pode existir uma temporada que, embora a recomendação da OMS tenha sido uma, quando chegou no momento da temporada, já é outro. Então, existe o que a gente chama de mismatch. Match é quando existe a recomendação, a composição da vacina é igual aos vírus circulantes. Não precisa explicar, não. Não precisa explicar, não. Todo mundo tem Tinder que tá ouvindo. Muito obrigado. Você não deu Tinder com seu vírus. Agora, é interessante que essa meta-análise que eu citei aí da vacina de alta concentração, de alta dose, ela mostrou-se que a eficácia da vacina de alta concentração se mostrou tanto nas temporadas em que houve match, como que houve mismatch. Tá? Esse foi um dado que reforça a importância da vacina também. Eu tenho a impressão até que daqui chega em fevereiro. E daí vem aquela importância de você vacinar, a partir do momento que for disponibilizada a vacina, você vacina logo, para justamente você não ter o gap ali de exposição e vacina. Mas tu estava comentando que você poderia vacinar até mais de uma vez. Você fechou em março, você vacinou, e não pegou ali no carnaval H3N2 nem H1N1, tá? Protegeu para as principais complicações. Mas você pode vacinar novamente. Isso. Né? Bom, qual é o sentido disso, Fig? Muito bem você ter lembrado. Primeiro porque a eficácia das vacinas de influenza, ela tem uma eficácia limitada.
dura ali em torno de 3 a 4 meses. Depois de 4 meses, Acabou. a eficácia cai muito. A proteção da vacina ela cai muito. E a gente pode ter anos em que existam mais de um pico de circulação do vírus. Então, e principalmente falando de Brasil, um país continental, né, Sim. enorme, em que a circulação de vírus no norte do país, ali na Amazonas, Amapá, pode ser semelhante ao do hemisfério norte e diferir da época que eclode a epidemia nos estados do sul-sudeste, tá? Então, se o Pessoal paciente foi pra vai Disney, viajar foi para o pra hemisfério norte ou vai para o norte do país, ou se está ali diante de um novo ciclo, uma nova eclosão de cepas circulantes do vírus influenza, você pode considerar, depois de um tempo, você revacinar, fazer um segundo shot, né, segunda aplicação da vacina, alguns meses depois, tá? Sobretudo se está se passando por uma nova epidemia e a epidemia é de uma cepa que está, que está na composição da vacina. Então, Mas nesses casos, você pode recomendar a segunda aplicação. é interessante isso, Daniel, porque às vezes chegava um paciente no consultório, por exemplo, em setembro e outubro, né? Então, bem distante de março já, e em tese esse paciente poderia já ter se exposto ao próprio vírus, né? E chega sem a um esquema vacinal atualizado. A dúvida que eu tinha no consultório muitas vezes, se eu já mandava ele ali em outubro, novembro, fazer a vacina, tem que refazê-la no ano seguinte, em março, ou se eu aguardava ele Eu esperar já mando março? fazer. Ok. E principalmente, e outra coisa, outro ponto importante, Fih, Eu ainda faço carnaval, eu digo, não tomou, saia daqui e outra e coisa, vá tomar. Fig, e o paciente que vai viajar para o hemisfério norte, tá? Vou visitar minha filha lá nos Estados Unidos, em Nova York, que mora lá em Nova York. Esses são os Opa, pacientes de Daniel, tá? você já Se deve gosta. se vacinar, né? Tá. Deixa eu perguntar uma coisa, que vive no consultório, né? Que é aquela celeuma assim, você vai vacinar um paciente. Doutor, toda vez que eu tomo essa vacina, eu gripo. Pois Uhum. é, isso é algo que é muito frequente a gente se deparar, e aí a gente tem que explicar. Primeiro, veja, a vacina ela é composta, a composição da vacina, eu digo que é um vírus morto e esquartejado. Uhum. Um vírus morto e esquartejado, ele não vai causar infecção em ninguém. Mas, né? doutor, e se sobrar um vivo ali? Então, não tem possibilidade da vacina causar infecção. O que pode e normalmente acontece é que você vacina o paciente antes da temporada de circulação não só do vírus da Tem vários influenza, vírus. circulação de Mais vários 200 vírus. Mais de Então, 200 vírus. via de regra, a infecção que o paciente adquire é por um outro vírus Sim. concomitante que não o vírus da influenza. E pode até ser pela influenza, Mas não vai mas de um preparar. vírus que não estava na composição da Mas vacina. foi quando eu tomei, doutor. Não foi assim 15 dias depois, não. Eu tomei, com 2 dias eu tava doente. E tem paciente que já diz assim, doutor, não, porque eu tomei a vacina e fiquei com a gripe da vacina, né? Aí já me Essa vacina é pra recuperei. matar o idoso. Outra coisa, doutor, eu nunca gripo. Nunca Você gripo. nunca ter Essa eu gripado, escuto parabéns, que sorte. Mas Quando acontecer. sem querer pregar o ruim, vamos já bater aqui na madeira. A senhora não está protegida de vir a ter, pela primeira vez, uma gripe. Mas nunca tive, E não. outra coisa importante é a gente conscientizar que quando a gente fala de vacina, vacina da gripe, vacina para VSR, a gente está querendo proteger não só contra a infecção por si só. A gente quer proteger contra complicações da infecção. Por exemplo, muitos não sabem do que eu vou falar agora, mas vocês sabiam que um grande causador de evento coronariano, de evento cerebrovascular, é uma infecção de arritmia, é uma infecção nos dias anteriores? Uhum. Então, a gente está mais do que comprovado que um paciente que tem uma influenza, e a influenza pode ser um gatilho para um evento coronariano nos dias subsequentes. Proxparmo no DPLC. Né? Pode ser um gatilho para um AVC. Né? Então, ao tomar a vacina, a gente está protegendo não só contra o vírus, mas contra esses episódios, esses eventos. Eu vou passar uma proteção para o senhor contra infarto e contra AVC. O nome desse se chama vacina para gripe. E aí é interessante que eu vi um estudo, e agora eu vou pedir perdão, porque eu não vou saber exatamente do número, mas eu já vi que um estudo que saiu, um NNT da vacina para a proteção de evento coronariano era menor do que do AS. Olha aí. E estatina.
certo? Solta o Então, número aí, para cada vacina, então, 2. não, Tô brincando. Então, eu não tenho esse número aqui comigo, mas é, o cardiologista está lá muito preocupado em prescrever o AS e a estatina, Mas é mais fácil evitar um infarto mas AVC. talvez seja tão importante quanto, né? Eu não estou dizendo para não dar AS e estatina de forma alguma. AS na prevenção primária vamos ter as restrições, mas uma medida ultra mega importante para a prevenção cardiovascular Sim, é vacinar o seu paciente, Olha aí. sim. certo? Olha aí. Então quem tem que estar passando vacina é o Não é cardiologista só, também, né? olha, não é só geriatra e pediatra que tem que prescrever vacina. É todo médico, é uma prática que todo médico deve saber, deve se atualizar, deve saber prescrever vacina. Devia estar no checklist da AGA do paciente. Toda vez, sei lá, perguntar como é que está o Está esquema na da nossa, né? Tem que estar na com de todo mundo. certeza. Agora deixa eu te perguntar, Daniel. Quem não pode tomar a vacina de alta dose? A vacina de alta dose, ela não tem uma contraindicação formal, não. Acho que as mesmas da Certo? vacina usual. As mesmas da vacina. E quais são da vacina Na usual? verdade, é histórico prévio de hipersensibilidade, né? Ou síndrome febril é importante, né? Tô Na vigência. gripadozinho. Gripe, tá com sintomas de resfriado. Isso não é formalmente uma contraindicação a Ninguém tomar vai, vacina. ninguém vai, mas não, Mas formalmente não mas é não uma tem problema. plaquetopenia importante, coagulopatia, porque a vacina é intramuscular, né? Seria uma contraindicação relativa para você pelo menos postergar Uhum. a. Questão da alergia ao ovo, mas isso é questionável, está sendo cada vez mais questionado em relação a isso, né? Mas em tese, quem tem relação à alergia ao ovo, porque a vacina é produzida na clara do ovo, né? No cultivo, Uhum. a sua forma Outra de coisa, cultivo. qual é o valor hoje? Tu tem ideia da Tenho Efluelda? a vacina de alta concentração quadrivalente, e eu vou falar aqui o nome comercial, porque só Eu já tem ela falei, mesmo. pô. E você já falou, é Fluelda. Só tem ela, né? Ela, diferente das que a gente falou anteriormente, que eram muito caras, essa gira em torno de 200 e alguma coisa. 280, 290, algo em torno disso. Certo? Não é o preço da VSR nem da Shingrix, né? E não tem, não E tem, há uma expectativa, a gente espera que o SUS venha a disponibilizar a vacina de alta concentração É mesmo? quadrivalente daqui a algum tempo. não há idade limite, né? E algumas condutas de geriatria a gente tem a idade que a gente considera que pode ou não fazer tal tipo de procedimento, screening, etc e tal. Mas na vacina, enquanto estiver vivo, toma. 110 anos, bem É. fraquinho, em cima da Enquanto estiver cama. vivo, toma. Só mexe a bola do olho. Ah, não tem isso, não. Só mexe a bola do olho. Tem que tomar vacina. Não tem isso, né? Tem que fazer para Não, todo não mundo. existe uma idade limite a partir do qual você não deve prescrever, tá? Uhum. Bom, é isso. Acho que o recado é esse. Sim. Pessoal, você tem que ser protagonista nesse momento de orientação, porque a quantidade de campanhas de antivacinas, né, campanhas irresponsáveis que tem por aí, né, e isso acaba gerando medo na população, e cabe a nós o papel de educar nossos pacientes, seus familiares, tá, quanto à importância da vacinação, das práticas de vacinação. Eu não tenho dúvida, eu costumo dizer isso aos meus pacientes, aos seus familiares, aos meus residentes, que eu não tenho dúvida de dizer que a vacinação é uma das maiores conquistas da medicina moderna. A gente está aqui hoje por causa das A vacinas, viu? vacinas salvam vidas e vacinas foram responsáveis pela extinção de doenças que antes dizimaram populações. Eu gosto também de dizer que o brasileiro ele tem uma cultura diferente para a vacina, né? Apesar do antivax mundial que existe hoje, que a gente tem um ditado no Brasil que não existe nos Estados Unidos, né? Ele tá dizendo assim, de graça até injeção na testa. O americano não tem esse ditado. E outra, né? eu já tô vacinado para essas coisas. A gente sabe que a gente Então. fala, eu já tô vacinado para Então, isso aí. Mas que eles não fiquem nessa marca, né? Que a pessoa diz, se eu conheço um caso que tomou vacina tal e teve tal reação. Existe a lei de grandes números. Você bota na lei de grandes números, eventualmente você vai ter algum tipo de manifestação que pode ali alguém inferir observacionalmente que tem alguma associação. Mas até então são vacinas E extremamente Fig, seguras. nem sempre o que é após de é consequente a, Isso. né? A possibilidade de uma pessoa idosa desenvolver um AVC cardioembólico, porque ele já tem ali um FA meses depois de ter tomado a vacina, Tomou.
atribuir a vacina isso. Então tomou a vacina, pegou o carro, saiu a 80 km por hora, bateu na avenida, aí só a vacina matou ele. Porque ele ficou mole, aí... A relação não obrigatoriamente Então, está pessoal, associada. prescrevam vacinas. E quando eu digo prescrevam vacinas, vacina é como medicação que deve ser prescrita. Não deve ser simplesmente recomendada toma de bolsa. vacina, viu? Lembre-se de tomar vacina, viu? Tá. E diferenciar também daqueles. E informar o paciente que ele pode ter uma fadiga ali, alguma coisa de dor muscular pós-vacina, principalmente o paciente mais idoso, mas isso não significa uma reação severa grave e que ele não possa utilizar as outras vezes em que ele tiver necessidade de eu já fazer digo uso da para vacina. vai ficar meio ruim, vai doer, vai É um ficar dia, molinho. dois. Pode até ser que nem tenha, mas É. a gente espera que tenha. E tá tudo certo, é assim mesmo. É. Toma lá, É o aguinha, custo, é toma o alguma custo. coisa de- Não vai fazer botox, leva a injeção na testa, fica doente, tá todo mundo feliz, né? Tu fez já, foi. Não, eu não, tu sim, ó. Eu aí, ó. nunca sei disso das reações de Botox, não. Olha, pessoal, acho que é isso, né? Finalizamos aí mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem essa informação, divulguem, que quanto mais pessoas tiverem acesso a essa informação, mais outros pacientes idosos serão beneficiados. De É isso graça, aí. até injeção na testa. É Vacina isso aí. seus E pacientes. se for pagando também um pouquinho, né? Porque essas aí são Pessoal, um caras. forte abraço. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchauzinho.